Bem-vindos ao Política em Perspectiva. Neste vídeo, falaremos sobre algumas notícias e polêmicas recentes. Trazemos os trechos mais relevantes das notícias de canais informativos. Citarei todos eles na descrição do vídeo. Deltan Dallagnol publica uma pergunta. O sistema tornará Pablo Marçal inelegível? Veja mais no vídeo a seguir. Essas foram as falas aí do ministro Alexandre de Moraes. E elas são absurdas. Por quê? Por qual motivo, Moraes? Um juízo supremo já está fazendo um juízo de valor sobre uma questão eleitoral e que está fora da alçada dele, porque ele não atua mais na justiça eleitoral. E a única coisa que explica isso é o ministro já está cavando aí uma futura inelegibilidade do Pablo Marçal. Foi assim com o Trump, foi assim com o Bolsonaro e foi assim agora com o Pablo Marçal. Mas o sistema nunca aprende. Eles sempre acham que eles vão conseguir destruir a direita na força bruta. E eu vou mostrar para vocês os 5 motivos que provam que o que aconteceu com o Pablo Marçal foi sim censura pura e simples. A finalização do nome do Pablo Marçal, que hoje é conhecido no país inteiro, por conta de vários fatores, por conta das estratégias polêmicas de marketing que ele usou durante a campanha, por conta do carisma pessoal dele, por conta das técnicas de retórica que ele usou bem nos debates contra os adversários, por conta do perfil dele de falar com autoridade, como alguém que é mentor das pessoas, dizendo nós vamos levar prosperidade, uma fala bem autoritativa diferente de outras pessoas que muitas vezes têm uma fala mais propositiva, mais professoral, e tudo isso trouxe um saldo muito grande para o Pablo Marçal, 1.700.000 votos. Essa votação, gente, é o sonho de consumo de qualquer partido político. Então, mesmo ficando em terceiro lugar agora, o Marçal tem tudo para alçar voos mais altos em 2026, se ele assim quiser, seja como senador, seja como deputado federal ou até talvez se arvorando uma candidatura à presidência. Mas qualquer partido que se preze vai querer ele, especialmente como deputado federal por São Paulo. Por que isso? Porque se ele repetir essa votação, ele se torna um grande puxador de votos. Ele elege vários outros deputados com ele, formando uma bancada forte e o que mais importa para um partido para passar a cláusula de barreira, para receber recursos do fundo partidário, são os votos contados para deputado federal. Isso por si só já é uma ameaça suficiente para que os adversários do Marçal se movam contra ele, entrando com ações na justiça eleitoral para torná-lo inelegível. Avaliando hoje o cenário, eu vejo 2 grandes possibilidades jurídicas que os adversários do Marçal podem usar para caçar os direitos políticos dele. A primeira possibilidade é daquela ação proposta pela Tabata Amaral contra o pagamento de seguidores do Pablo Marçal para que esses seguidores fizessem cortes de vídeos deles nas redes sociais, o que no futuro pode vir a ser considerado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ou então pelo TSE de Brasília, em caso de recurso, como uma espécie de abuso de poder econômico, já que candidatos não podem remunerar por fora ninguém para trabalhar para eles em um contexto de campanha eleitoral. É claro que esse processo vai depender de prova de que Marçal estava remunerando os seguidores para cortar e postar o conteúdo eleitoral, de campanha, vai depender de prova de que ele estava ali por meio desses cortes pedindo voto. Isso é proibido lá pela Lei 9.504/97, a Lei das Eleições, o artigo 97C. Ainda tem um possível ilícito de Caixa 2 eleitoral, porque era um dinheiro não declarado. Isso é proibido lá pelo artigo 30A da mesma lei que eu mencionei. E ainda tem um terceiro ilícito mais arriscado que pode gerar inelegibilidade, que é o que a gente chama de abuso de poder econômico propriamente dito, ou abuso dos meios de comunicação, que pode tornar ele inelegível. Isso está previsto lá na Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 6490, no artigo 22. Mas vamos para a segunda ação, a segunda possibilidade. A segunda possibilidade, que talvez seja mais concreta, é a de uma inelegibilidade do Pablo Marçal por conta do laudo falso contra o Guilherme Boulos, que já causou uma movimentação forte do ministro Alexandre de Moraes no sábado, o que eu considerei uma interferência absurda nas eleições. E aqui eu quero começar fazendo uma ressalva. Não se trata aqui de você gostar ou não do Pablo Marçal. Não se trata aqui de você defender ou não Pablo Marçal. Mas aquele laudo ali, ele é sim falso, e nem mesmo os aliados mais próximos do Marçal na campanha e no partido negaram isso ou conseguiram defender esse laudo. Isso não significa, porém, que foi ele, Pablo Marçal, que falsificou o laudo,
por enquanto a informação segura que nós temos é de que ele divulgou apenas. Ele mesmo disse isso, e se foi ele que falsificou ou não, é algo que tem que ser investigado, provado por quem acusa ele. E é aí que entra o precedente do caso Francisquini, que muitos juristas estão apontando como o precedente que pode vir a cassar ou tornar inelegível Pablo Marçal. O deputado Francisquini, ele foi cassado, ele era aqui do Paraná, aliás, ele foi cassado pela Justiça Eleitoral no que é considerado o primeiro caso de uma cassação de candidato por disseminação de supostas fake news, por conta de uma live que ele fez atacando as urnas eletrônicas, o que o TSE considerou uma desinformação. Só que o caso do Francisquini é muito diferente do caso do Marçal. E só para exemplificar essa diferença, eu vou ler aqui para vocês, eu separei, qual foi o entendimento que foi consolidado lá do TSE, adotado por maioria de votos no caso Francisquini. Acompanhe aqui comigo. O TSE decidiu o seguinte, ó. O uso de live nas redes sociais para promover agressões infundadas contra a democracia, contra o sistema eletrônico de votação durante as eleições, configura abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social nos termos do artigo 22 da Lei das Inelegibilidades. Esse foi o entendimento do TSE. Vejam, então, vou frisar aqui os termos, tá? Disse que agressões infundadas por meio das redes sociais contra a democracia e sistema eletrônico de votação. Vejam já que não é nada disso que está em questão no caso do Pablo Marçal. Vamos entender isso um pouco melhor. Agora, esse comportamento que foi assim definido pelo TSE, no caso Francisquini, gera cassação, gera inelegibilidade, segundo os ministros do TSE. Ou seja, no caso Francisquini, o que estava em jogo era o uso de meios de comunicação social, aí as redes sociais, para agressões infundadas contra a democracia, contra o sistema eletrônico de votação. Enquanto, no caso do Pablo Marçal, foi divulgado um laudo falso com informações desabonadoras contra outro candidato. Tem aqui alguns empecilhos para que seja configurado esse abuso de poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social, porque, primeiro, aconteceu muito em cima das eleições, de modo que não atingiu todo o eleitorado, e segundo, esse fato, essa divulgação, claramente não alterou o equilíbrio do pleito. E a prova disso é que o Boulos foi para o segundo turno com Nunes e não com Marçal, e prova disso é que a imprensa apontou rapidamente a falsidade do laudo, e isso pode até ter prejudicado muito mais o Marçal do que o próprio Boulos. Mas aí vem a grande questão. Mesmo que não haja aí uma fundamentação jurídica clara, nada impede que o sistema decida caçar o Marçal assim mesmo, simplesmente porque não gostam dele. E eu vou mostrar agora para você a maior prova disso, analisando um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes do sábado contra o Marçal, em que eu percebi aí que o ministro já está preparando o terreno para caçar o Marçal. E é isso mesmo que você ouviu, gente. O ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma decisão no sábado, diretamente do STF, contra o Marçal. Vamos lembrar que ele nem está na Justiça Eleitoral, era o STF, não era a Justiça Eleitoral tomando a decisão, era o ministro Alexandre de Moraes naqueles inquéritos malucos dele. Como assim, Deltan? Para além das ações da Tabata e do Boulos, o ministro Alexandre de Moraes agiu? Sim, é isso mesmo. O Moraes mandou intimar o Marçal a prestar depoimento por uma questão ainda mais transcendente. Envolve sim a publicação lá do documento falso contra o Boulos, mas é mais abrangente e mandou intimar o Marçal a prestar depoimento pelo uso do X durante a proibição do X no Brasil, e na decisão o Moraes atuou de novo, não como ministro do TSE, porque ele já saiu de lá, mas como ministro do STF. E olha o que ele escreveu, eu separei aqui para vocês. A conduta de Pablo Henrique Costa Marçal, em tese, caracteriza abuso de poder econômico e no uso indevido de meios de comunicação. Ou seja, ele já está pressupondo, peraí, já está apontando que seria isso um dia antes da eleição. O que faz muita gente pensar, será que eu vou depositar meu voto na urna em favor do Pablo Marçal? Se tudo pode ser derrubado, se ele pode vir a ser considerado inelegível? Gente, acredite, isso aqui é surreal. Eu dei a decisão um dia antes da eleição, falando que a conduta do Pablo Marçal, em tese, caracteriza abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação, sendo, segundo de novo Alexandre de Moraes, uma grave afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma e a inelegibilidade, conforme for decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essas foram as falas aí do ministro Alexandre de Moraes. E elas são absurdas. Por quê? Por qual motivo o Moraes, um juiz do Supremo, já está fazendo um juízo de valor sobre uma questão eleitoral e que está fora da alçada dele, porque ele não atua mais na Justiça Eleitoral. Além de absurdo, não faz nenhum sentido técnico-jurídico. E a única coisa que explica isso é o ministro já está cavando aí
uma futura inelegibilidade do Pablo Marçal. Além disso, em segundo lugar, não tem abuso de poder econômico nem uso indevido dos meios de comunicação ao usar o X, porque o X é uma plataforma que está banida oficialmente do Brasil e, portanto, não alcança os brasileiros e nem o eleitorado. Não tem uma vantagem significativa para o candidato, o que é exigido para se caracterizar um abuso como esse. Por isso, não existe aí uma afronta à legitimidade, à normalidade do pleito eleitoral, como o ministro Alexandre de Moraes alegou, já que não é uma rede social acessível aos brasileiros, aos eleitores. Como pode, então, o ministro fazer afirmações e conclusões jurídicas assim tão graves, sendo que ele não tem poder para isso, já que não é ministro do TSE? E como é que ele fez isso sem ouvir antes a defesa do Marçal, o Ministério Público? E mais, como pode o Moraes fazer isso um dia antes da eleição, sem qualquer urgência para justificar isso, dando um prazo para a polícia para ouvir Marçal em 24 horas, quando ele não fez isso em relação aos outros usuários do X? Por que ele pinçar o Marçal e não os outros? E com essa urgência, quando vários outros estavam usando o X? E por que a atuação do STF diretamente nesse caso, uma vez que, se houve crime, não é uma pessoa com foro privilegiado, de modo que o STF nem tem competência criminal para esse caso? Gente, esse trecho aí que eu li para vocês, na minha visão, é a prova mais clara de todas de que uma inelegibilidade do Marçal já está sendo cavada, preparada pelo sistema. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O Marçal, na sua opinião, vai ficar inelegível? Conta aí para mim nos comentários. Eu não consigo lembrar nenhum caso das eleições mais recentes em que um candidato tenha tido as suas redes sociais bloqueadas, não só uma vez, não só 2 vezes, mas suas redes sociais bloqueadas 3 vezes, como aconteceu com o Pablo Marçal nessas eleições de 2024. E não importa por quais razões as redes sociais do Pablo Marçal tenham sido bloqueadas, ou se ele cometeu de fato ou não algum ilícito, de maneira alguma a justiça poderia ter decidido, quer como punição, quer como remédio, mandar bloquear totalmente as redes sociais do Marçal. Isso é absurdo, isso é errado. Isso não se chama uma atuação preventiva da justiça eleitoral. Isso não se chama defesa da democracia. Isso se chama, sim, censura prévia. E eu vou mostrar para vocês os 5 motivos que provam que o que aconteceu com o Pablo Marçal foi sim censura pura e simples. Fica aqui comigo para entender isso. Primeiro motivo, primeira prova da censura do Marçal. O primeiro mostra que mostra que essa exclusão das redes do Pablo Marçal configuram sim uma censura prévia, é que não existe na nossa legislação brasileira uma autorização para que o juiz exclua as redes sociais das pessoas. Isso não existe. O Marco Civil da Internet permite que apenas aconteça a exclusão de conteúdos considerados infringentes, ou seja, conteúdos específicos que sejam ilícitos, que sejam ilegais. E o artigo 19 do Marco Civil da Internet diz expressamente que isso acontece por uma preocupação do legislador de evitar a censura, ou seja, excluir o conteúdo ilegal é possível, mas excluir a conta inteira de uma pessoa, aí é censura. Vamos para o segundo motivo, segunda prova. O segundo motivo é que a exclusão do conteúdo infrator específico pune a pessoa pelo que ela fez e resolve o problema do conteúdo ilegal. Enquanto que você lá excluir a conta inteira da pessoa, meu amigo, aí isso você está impedindo que ela faça qualquer manifestação em todo o futuro. Seja uma manifestação legal ou seja uma manifestação ilegal, nós não sabemos, porque a conta foi excluída. Justamente por isso é que é claramente uma censura prévia. Você não sabe o que a pessoa vai dizer no futuro, justamente porque você cortou a língua dela por algo que ela fez no passado. A pessoa está efetivamente censurada de falar para o seu público. O terceiro motivo é que não dá para justificar a exclusão de uma rede social de uma pessoa utilizando como argumento, como justificativa, a ação preventiva da justiça eleitoral para que o candidato não volte a fazer aquilo. Gente, isso seria o equivalente ao juiz mandar cortar a mão de alguém que rouba, ou castrar o estuprador, ou mandar tirar o olho de quem cobiçou a mulher do outro, ou cortar a língua de quem falar alguma coisa errada. Esse tipo de punição não existe no direito penal moderno, democrático, civilizado. Não é assim que as coisas funcionam ou devem funcionar. Você não corta a língua de alguém por algo que a pessoa fez, falou no passado, o que impediria a pessoa para sempre de falar no futuro. A pessoa que comete um ilícito responde sim por ele, deve responder. E no caso do laudo falso do Pablo, ele poderia responder por difamação
contra o Boulos, praticada contra o Boulos. Ele pode ter que responder uma punição criminal, um processo criminal, pode ter que responder um processo civil, pagar uma indenização, mas só isso e não perder a sua rede social inteira. O quarto motivo é que o Pablo Marçal ele demorou anos para construir uma comunidade de quase 20 milhões de seguidores só no Instagram. Isso aí, de repente, de uma hora para outra, a Justiça Eleitoral vem e determinou o primeiro bloqueio social das redes sociais dele aí. Anos de trabalho jogados fora, com uma canetada da Justiça Eleitoral, sendo que o Pablo era um candidato sem coligação, sem tempo de TV, que não usou dinheiro do fundo eleitoral. Ou seja, a única maneira que o Pablo tinha de se comunicar com o eleitor era justamente por meio das suas redes sociais. E até isso a Justiça Eleitoral tirou dele. Ele felizmente conseguiu em horas recuperar milhões de seguidores. Mas o que acontece se um candidato não tem visibilidade, não tem a popularidade do Pablo Marçal e subitamente esse outro candidato perder as suas redes sociais? Dificilmente esse candidato vai conseguir fazer qualquer campanha ou se eleger. Isso vai se dar exclusivamente por conta de uma decisão da Justiça Eleitoral, que cometeu, sim, censura prévia e, portanto, interferiu de modo negativo nas eleições e privilegiou os adversários do candidato. A cinco prova de que a gente tem aí uma censura é que a justificativa dada por alguns juristas, jornalistas, de que o Pablo Marçal não foi censurado simplesmente porque ele podia criar novas contas, é algo, gente, que não para em pé, não resiste a um minuto de debate, é uma das maiores burrices que eu já ouvi na minha vida. É como você dizer que se o Alexandre de Moraes mandar fechar hoje a Gazeta do Povo, era só o dono da Gazeta abrir um novo jornal amanhã. Isso é simplesmente estúpido, é imbecil, uma leitura infantilizada e pouco complexa de uma realidade que é cheia de detalhes, que é toda rica, que é complexa, tem alto grau de complexidade, como se fosse fácil assim você construir um jornal da noite para o dia, uma rede social com milhões de seguidores da noite para o dia, um canal do YouTube, empreendimentos que levam anos e muito investimento de tempo, de esforço, de dinheiro para darem certo e terem uma audiência fiel. E, para concluir, não se trata, gente, aqui de defender o Marçal, mas sim de defender a lei, de defender a Constituição, de defender o que é certo. O Marçal foi sim alvo de censura prévia e mesmo assim ele teve a votação que teve, de mais de 1.700.000 votos. E eu digo que foi censura prévia em relação a ele, da mesma forma como eu digo que foi em relação ao Monark, em relação aos deputados que tiveram suas redes sociais censuradas, em relação a quem está exilado no exterior, os jornalistas, todo mundo, a regra aqui é a mesma para todo mundo. E aí vem o Marçal e consegue 1.700.000 votos. Isso acaba sendo uma demonstração de como que o tiro sai pela culatra, toda vez que o sistema tenta perseguir um candidato de direita. Eles fazem tudo para tentar destruir, mas essa perseguição só faz o candidato crescer, se tornar mais conhecido, mais popular e fazer com que as pessoas comuns se identifiquem com ele, que está sofrendo aí uma opressão do sistema. Foi assim com o Trump, foi assim com o Bolsonaro e foi assim agora com o Pablo Marçal. Mas o sistema nunca aprende. Eles sempre acham que eles vão conseguir destruir a direita na força bruta. Agora eu quero ouvir a sua opinião, de você que está aqui. Me conta aí nos comentários se você acha que foi errada a censura do Pablo Marçal.